Shalom Ubrahá, preste atenção ao que vou te dizer, porque as profecias que vou te contar neste vídeo, algumas vão acontecer no final do ano de 2025 e outras vão acontecer no ano de 2026. Deus me mostrou essas coisas para que muitas delas, se não acontecerem, outras vão acontecer de qualquer jeito. O único que me resta é orar a Deus, pedir ao Senhor misericórdia pela terra, pelo mundo, porque estamos nos últimos dias e o mundo inteiro vai ter que ser testemunha da glória de Deus, vai ter que ser testemunha da forma como o Senhor faz as suas coisas. Somente, irmão, para deixar as pessoas saberem que o fim dos tempos se aproxima, mas as pessoas não querem dar ouvidos. Então preste muita atenção e antes de começar, quero te convidar a compartilhar este vídeo e se inscrever no canal. Convém que eu declare e testemunhe os sinais que o Deus Altíssimo fez comigo? Convém que eu diga o que Deus me mostrou, para que depois não haja desculpa, para que depois as pessoas não digam que Deus não falou. O Senhor me falava, irmão, que vai estremecer o México, vai estremecer com um grande terremoto e com água. Prepare-se, México, porque serás removida, México, e serás sacudida, corrigida por Deus com água e com terremoto. Deus está chamando as pessoas para se voltarem para Deus nesta nação, para buscarem a Deus agora, para buscarem ao Senhor agora, mais do que nunca, porque aqui fizeram coisas que não agradam a Deus. E Deus está irado com o governo desta nação, e Deus está irado com esta nação em si. Irmão com seus governantes e com o povo, irmão que pertence, irmão ao crime. Sabendo que Deus detesta as injustiças e que Deus não compactua com o que é injusto, Deus é um Deus justo e é um Deus de justiça. Tenho que ser sincero, irmão, dizer tudo o que Deus me mostra, tudo o que o Senhor me fala. Porque aqui, o que Deus me disse que vai acontecer, assim mesmo vai acontecer. Podem passar o céu e a terra, mas a palavra de Deus não vai passar. A palavra do Senhor não vai deixar de se cumprir. Deus me mostrou as Filipinas, e Deus me mostrou que vai sacudir a nação das Filipinas. As Filipinas serão sacudidas por Deus, as Filipinas receberão o toque de Deus, receberão seu castigo. Irmão, com o terremoto, também o povo das Filipinas precisa ouvir a mensagem de Deus, porque o que eu vi que vinha para cá era algo pequeno. Deus tenha misericórdia desse povo. Sei que a mensagem vai chegar, porque temos canais em inglês, meu canal também está traduzido para o inglês, e sei que a mensagem está chegando. Porque os Estados Unidos me reconhecem, os americanos no Japão, os japoneses, os brasileiros, portugueses, irmão, me reconhecem. Por quê? Porque a mensagem está chegando. Então Deus está mandando a mensagem para os filipinos. Voltem-se para Jeová, voltem-se para o Senhor. Filipinas, um julgamento forte está vindo para vocês, vem destruição. Vi suas placas sacudindo durante um grande terremoto. Deus está chamando agora mesmo também a atenção do Brasil. Brasil. O Senhor vai sacudir o Brasil. O Brasil, antes eu havia profetizado, irmão, incêndios, havia profetizado inundações que se cumpriram no ano passado e neste ano. Deus está chamando o Brasil em 2026. Vi dezenas de mortos, falecidos, jogados no que parecia ser, irmão, um acidente muito grave que deixava muitas pessoas mortas. Deus tenha misericórdia, Deus tenha piedade. Deus tenha misericórdia, Deus tenha piedade. Uau! Dias difíceis estão chegando, dias adversos estão chegando, dias muito difíceis, catastróficos para a terra. Por isso, hoje o Senhor chama a atenção das pessoas e está convidando todos a buscá-lo. Está convidando todos a buscar a Jeová. Agora que há tempo, agora que é possível, vamos orar por Henrique Iglesias, senhores. Porque esse homem, Deus o colocou na cama.
Em 2023, aconteceu como ele havia dito em 2022, pois me fazia um chamado. Vejo que esse homem apresenta melhora depois dos longos anos que passou na cama. Ele esteve... Irmão, muito difícil, porque Jeová o prostrou exatamente como me mostrou. Esse homem, com uma turnê por muitos países, com multidões. Deus falou por mim que te colocaria de cama, e assim fez. Ele ficou doente de pneumonia, aparentemente está se recuperando porque oramos por ele por enquanto. Peço a Deus misericórdia, pois ele o levanta para que busque a Deus. Mas o que esse homem faz? Senhores, esse homem volta aos palcos esquecendo-se do Senhor. Depois que tudo acontece, irmão, as pessoas perguntam por que Deus é assim? Senhores, aprendam a seguir as coisas de Deus. Deus me mostrou um plano, irmão, da elite contra as crianças. Protejam suas crianças, protejam seus filhos, orem por eles, unjam-nos com óleo. Porque eu vi planos, senhores, e vi como se intensificava, irmão, perseguições aos cristãos, também pela elite. Irmão, falava com o Vaticano e dizia: quero que a Igreja Católica crie planos para perseguir os protestantes, sabem? E Deus me levou a ver planos também de biometria, planos, irmão, de moedas digitais. Há lugares que vão começar, irmão, a cortar os cartões, ou seja, não vão mais aceitar dinheiro, irmão, só vão aceitar cartões, cartões, cartões. Isso vai ser algo em nível mundial. Vão, irmão, cortando o dinheiro em espécie e vão aceitar só cartão. E vão indo, irmão, implementando a biometria. Vi, irmão, intensificando testes de biometria, ouve e vê e de digitais. E vão dar dinheiro para as pessoas entregarem seus dados biométricos? Sua impressão ocular, sua íris e sua digital? Sua impressão digital, irmão, e testes do corpo, irmão, para assim, irmão, começar a desenvolver com as informações das pessoas o que vai ser, irmão. O selo da besta, que é uma moeda, irmão, que não é propriamente uma moeda. Será como uma moeda, pois sem ela não será possível comprar ou vender. E vai ser, irmão, algo que vai ser literalmente, irmão, como uma tatuagem na mão direita ou na testa. E vai ser, irmão, com os dados das pessoas. Irmão, por isso há uma guerra de informação, irmão, entre muitos países. Com as redes sociais, eles rejeitam o TikTok nos Estados Unidos da América por causa da informação. China é o dragão, e Deus me revelou que devemos orar, irmão. Por quê? Porque eu vi grandes desastres também para a China. Deus vai abalar a China com um grande terremoto, e eu vi também alerta de tsunami na China. Irmão, oremos pela China para que Deus tenha misericórdia. Oremos pela China para que Deus tenha piedade. Vi, irmão, vi alerta muito forte para a nação da China. Deus está chamando essa atenção deles. Deus está chamando a atenção desse povo para que se voltem para Jeová, para que busquem ao Senhor. Agora, mais do que nunca, Deus me mostrou um ataque de morte contra um irmão candidato à presidência. Eu vi um ataque de morte e isso vai repercutir no mundo todo, irmão. Vi um mano caindo morto, um pregador americano muito famoso, que os cristãos americanos vão chorar por ele. E muita gente da América Latina, porque foi um homem que marcou os anos 80 e 90 com suas grandes pregações. Este homem vai embora este ano, vai embora. No tempo que o Senhor providenciou para ele, ele vai embora. Deus tenha misericórdia. Deus tenha misericórdia. Esse homem vai embora nesse ano. Que Deus tenha misericórdia. Deus me mostra, ouça.
que o seu povo tem que se voltar para Ele, o seu povo tem que se voltar para o Senhor, o seu povo tem que se voltar para Jeová. Porque estamos nos últimos dias, estamos em momentos críticos. E o Senhor disse: veja, meu povo. E Ele me levava em uma visão. E Ele me mostrava, irmão, o povo de Deus brigando uns com os outros, e me mostrava o povo de Deus, irmão, uns com os outros, criticando uns aos outros, falando mal uns dos outros, irmão, atacando uns aos outros, irmão, adoradores com adoradores, pregadores com pregadores, evangelistas com evangelistas, pastores com pastores. E eu vi uma desunião muito forte. Deus me mostrou e me disse: olha como está o meu povo, e me levou à igreja. Irmão, eu vi que as pessoas já não faziam mais os cultos dirigidos pelo Senhor, mas sim por quem tinha mais seguidores, por quem era fulano, por quem foi recomendado por cicrano. E esqueciam de dar a glória a Deus, esqueciam de se deixar ser guiados pelo Espírito Santo, e esqueciam que alguém não pode ocupar algo para o qual Deus não o chamou. Deus me disse: veja como estão dando cargos a pessoas que eu não chamei nem coloquei ali. E vi que muitos irmãos até usavam inteligência artificial para tentar delegar cargos às pessoas. Que somente o Senhor pode fazer isso. Isso só pode ser feito pelo Senhor. Vem aí um novo plano de confinamento. Senhores, tenham muito cuidado, porque eu vi um novo plano de confinamento. Eu vi um novo plano de confinamento. Oremos pelos nossos irmãos no Oriente Médio que estão passando por dificuldades, irmãos. Por essa guerra que eu profetizei em Israel, Deus já havia me mostrado, irmão, no ano de 2022, que em 2023 iriam atacar Israel. Essa profecia ficou famosa, viral e ainda é lembrada. Irmão, essa guerra ainda não terminou. O que começou em outubro, lembro ainda de outubro do ano de 2023, continua até hoje. Irmão, agora, Irã e Israel, conflito escalando, irmão, a níveis indescritíveis. Só posso lhe dizer que Deus me mostrou um escudo sobre a sua nação, Israel. Que eles não vão conseguir contra o povo de Deus, que não vão conseguir contra o povo do Senhor, porque Deus está guardando, porque Deus está protegendo o seu povo, porque o Senhor está guardando, porque o Senhor está protegendo o seu povo. E ninguém vai conseguir destruir, ninguém vai conseguir derrubar, ninguém vai conseguir derrubar. Vejo uma explosão. Vejo uma explosão na República Dominicana. Vejo algo que explode e deixa muitas pessoas feridas. Deus tenha misericórdia. Oro a Deus pela República Dominicana, que Deus tenha piedade. Escândalos vão vir à tona, Jeová vai começar a revelar, assim como profetizei ao presidente da Colômbia, também profetizo ao presidente do meu país. Deus vai começar a trazer escândalos à tona, pessoas do governo vão começar a sair, escândalos que estão muito encobertos. Pessoas que têm ligações aqui, pessoas que têm ligações com coisas que não agradam a Deus, com o submundo, pessoas que têm ligações aqui. Irmão, com coisas ilícitas e aberrações, irmão, que eu não posso te contar por aqui. Mas você vai saber no momento certo, quando essa bomba explodir, porque vejo que Deus vai envergonhar muita gente, muitos políticos. Coisas intensas vão surgir aqui. E saberão que Jeová falou pela minha boca, e saberão que o Senhor falou pela minha boca. Porque não quiseram se voltar para Deus, porque não quiseram honrar a Jeová, Jeová vai expô-los, Jeová vai trazê-los à luz, para que entendam que o único Deus que existe é o Senhor. Orem por Victoria Rufo. Há um espírito de morte seguindo essa mulher. Quer levá-la no ano de 2026. O inimigo quer matar essa mulher e eu clamo a Deus para que a ajude. Oro a Deus, irmão, para que levante essa mulher. Essa mulher se arrepende a Cristo.
Essa mulher precisa voltar-se para Deus e se arrepender. Essa mulher tem que buscar a Jeová. Há um atentado, irmão da elite, contra um presidente, veja um mandatário e veja que vão atentar contra ele. Vão atentar, porque a elite não convém. A elite não convém, irmão, certas coisas, mas aqui o Senhor vai revelar coisas que estão ocultas. Colômbia, de repente da parte de Deus, está se aproximando. Para vocês, o Senhor sabe tudo o que está acontecendo nesta nação e o Senhor apenas pede, povo da Colômbia, que orem por tudo o que está acontecendo. Já havia profetizado isso anos atrás. Então, o Senhor quer que agora vocês se voltem para Ele e esperem em Deus, porque o Senhor vai trazer a mudança. Por isso muita gente orou. O Senhor ouviu o povo de Deus na Colômbia? Não aos charlatães, mas ao seu povo de Deus, ao seu povo que creu no Senhor, ao seu povo que orou a Deus. De repente, por uma mudança, o Senhor os ouviu e vai ao encontro de vocês. O Senhor os ouviu e vai responder com uma mudança, mudando estruturas nesta nação no que diz respeito à política. Venezuela, 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 Venezuela. A mão de Deus previu que demorasse um pouco mais para os homens. O de repente, mas que vem, vem, mas que já está, já está. Deus diz a Venezuela: levante a cabeça e confie no Senhor, pois Ele ainda não terminou com vocês. Se quiserem, venezuelanos, escrevam em pedra o que Deus falou pela minha boca, como o Senhor disse ao profeta. Escrevam a visão em pedra, se quiser. Porque ainda que a visão demore, ela vai acontecer, ela vai se cumprir. Eu preciso que você entenda que Deus está trazendo o seu de repente. Guatemala, Guatemala. Deus vai castigar com mão de ferro o seu presidente. Porque é uma pessoa recalcitrante que não teme a Jeová, mas preferiu visitar feiticeiros, preferiu se entregar nas mãos de feiticeiros, nas mãos de agoureiros e adivinhos. Antes de buscar o favor de Deus, antes de governar a nação da Guatemala, que é uma nação de Deus. Mas, infelizmente, esse homem não quis obedecer à voz de Deus, não quis obedecer à voz do Senhor, e por isso o Senhor vai ferir esse homem. Panamá, 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 fiquem tranquilos, porque Deus está agindo, mesmo que vocês não possam ver. Panamá, Deus está agindo, mesmo que vocês não possam ver. Chuba, Chuba. O Senhor quer vocês nas ruas, mas não fazendo protestos, e sim orando e jejuando. Façam 3 dias de jejum e oração nas ruas, buscando a Jeová e Jeová. Será que esse governo que vocês têm vai mudar pela primeira vez na história? Vocês vão quebrar essa corrente de maldições, mas precisam fazer o que Jeová está mandando vocês fazerem. Deus vai estremecer. Equador, veja uma sacudida muito forte para a nação do Equador. Argentina, Deus começa a levantar a Argentina. Deus começa a levantar, a restaurar a Argentina. Deus começa a fazer com que a Argentina caminhe conforme os desígnios de Deus. Prepare-se, Argentina, porque Deus não terminou com você. Prepare-se, Argentina, porque Deus vai trazer um de repente. Prepare-se, Argentina, porque Deus vai fazer algo grande. Senhores, eu vi métodos. Nos Estados Unidos começa não somente, irmão, uma perseguição, mas praticamente a indústria vai mudar. Que indústria Deus me mostrou, irmão? Repito, que de muitos lugares vai começar a bancos que vão começar a quebrar, dando lugar a uma nova tecnologia. Senhores, que já não se vai usar muito dinheiro, mas sim cartões, chips que vão ser espalhados pelo mundo inteiro, país por país, vão começar a implantar.
Vem dias difíceis para usar, irmão. Vem dias duros, vem dias difíceis. Deus chama o seu povo. É hora de clamar, porque estamos nos últimos dias. O Senhor, irmão, me mostrou a condição do seu povo. Saí do meu corpo e vi no mundo espiritual. Irmão, vi demônios planejando atacar, mas já não com a mesma estratégia de antes. Irmão, Deus sempre me afastou do meu corpo. E vi demônios, irmão, tentando atacar. Vi demônios, irmão, atacando as igrejas, atacando as crianças, porque a igreja, irmão, está perdendo tempo. E sabe com o que ele atacava, irmão? Com a internet. Fazer com que o povo de Deus perca a visão do que é bíblico, do que é cotidiano, e ande em fábulas, ande em fábulas. Vi pessoas, irmão, criticando os ministérios, os 5 ministérios, e Deus me disse, essa é a igreja. Olha como está atacando, se atacando entre si. E vi, irmão, 5 pérolas. E vi pessoas que falavam mal das pérolas, mas as pérolas brilhavam. E pude entender que o Senhor me dizia, assim está o meu povo, olha esse povo que você está vendo, essa é a igreja de agora, dos dias de hoje. Criticando o que eu levantei, e o que eu coloquei ali. Estão reclamando, como no tempo de Moisés, vi pessoas falando mal dos 5 ministérios, ministérios que Jeová havia colocado ali. Quanto custaram as almas para você? Para que você esteja tentando mutilar o corpo de Cristo? Arrancando o ministério dele, ao que Deus estabeleceu 5 ministérios? Evangelista, apóstolo, profeta, pastor e mestre. E tem gente, irmão, querendo cortar o apostólico e o profético. Deus me disse, veja como está a igreja atualmente. Senhores, Cristo vem por uma igreja sem manchas e sem rugas. Guardemo-nos para Deus, busquemos ao Senhor de todo o coração, amemo-nos não de lábios nem de ouvido, mas de coração. Estão chegando dias difíceis, estão chegando dias fortes, senhores. Estão chegando dias estremecedores. Estão chegando dias muito estremecedores. Deus vai te sacudir, Peru. Novamente, Deus vai te sacudir, Peru. Mas esses abalos, sabe por que são, Peru? Porque vem um terremoto de grande magnitude e Deus está te sacudindo para te dar o alerta. Peru, Deus está te dando o alerta. Deus está te dando o alerta. Deus me colocou para orar no ano passado por Elton John e outra vez Deus me diz, diga para Elton John que ele volte para mim, que há um espírito de morte que está seguindo ele. E o Senhor prolongou a vida de Elton John para que se arrependesse, mas ele não quer ouvir. Elton John não quer ouvir, mas precisa buscar ao Senhor. Irmão, a igreja de Cristo vai ser fortemente atacada. Eu vejo planos contra a igreja do Senhor. Mas aqui, irmão, Deus vai agir. Tive uma visão onde vi o Senhor em um cavalo branco. Deus me mostrou isso, irmão. Como se eu estivesse acordado assim e vi, fechava os olhos, via a mesma coisa, piscava, via a mesma coisa, abria os olhos, via a mesma coisa. Via Jesus, mas foi uma visão, mas eu vi acordado, claro, como se estivesse vendo uma tela. Vi Jesus em um cavalo branco, não consegui ver o rosto dele, só vi sua roupa bem longa. Irmão, eu vi ele montado em um cavalo com umas sandálias, ele estava com umas sandálias. Sabe o que é, irmão? E eu vi muita gente, irmão, apavorada, porque Jesus vinha em um cavalo branco e não vinha, irmão, em sinal de paz. Eu vi o céu, irmão, escuro, vi o céu de cor escura, cor vermelha com escuro, irmão. E as pessoas estavam apavoradas, as pessoas me ouça, as pessoas estavam apavoradas, as pessoas estavam de joelhos, as pessoas estavam com medo.
E o Senhor me disse, eu venho em breve, eu venho em breve. O Senhor me disse aqui que eu venho em breve. Senhores, até eu senti medo quando vi Jesus naquele cavalo branco. Ele resplandecia. Sentia tanta alegria de vê-lo, mas ao mesmo tempo, irmão, sentia medo. Sentia, irmão, tanta paz, mas ao mesmo tempo sentia medo. Sabe por quê? Porque Deus me deixou ver um acontecimento do Apocalipse. O Senhor me mostrou a sua vinda em um cavalo branco e não era em sinal de paz. Era, irmão, terror. O que havia no rosto das pessoas, literalmente, era terror. Elas estavam apavoradas. Deus está chamando a atenção das pessoas. Deus está chamando a atenção do povo. Deus está chamando a atenção das pessoas cada vez mais. E Ele está mandando que elas se voltem para o Senhor, está mandando que busquem a Jeová, está mandando que busquem a Deus, o rosto do Senhor. Porque os dias são difíceis, os dias são complicados, os dias são adversos, dias tremendos estão chegando, senhores, dias difíceis estão vindo e as pessoas, irmão, não querem buscar ao Senhor. Vi uma atriz famosa que foi encontrada morta em sua residência, vi que a encontraram morta. Essa mulher fez um pacto com o diabo e vão encontrá-la morta. Isso vai repercutir nos seus. Isso vai repercutir nos noticiários digitais, nos jornais, nas redes sociais. Deus está chamando a atenção das pessoas. Deus está chamando a atenção das pessoas. Agora, mais do que nunca, eles não querem buscar a Jeová, não querem buscar o Senhor, e Deus está mandando que voltem para Ele. Deus, Ele me mostrou, senhores, planos muito fortes contra as famílias, senhores. A elite todo ano tem um plano oculto que ela introduz através dos governos. Você viu que todos esses anos, desde que Deus me levantou para profetizar, eu revelei os planos ocultos, esses planos ocultos de desaparecimentos, de inclusividade. Irmão, esses planos ocultos, irmão, que ano após ano a elite tem, este ano, irmão, é a vez da igreja. Vão atacar a igreja, vejo leis contra as igrejas, pessoas se deixando usar pelo próprio inimigo. Vocês sabem para quê? Para atacar o que esse Deus, para atacar o que o Senhor, para atacar o que vem da parte de Jesus. E Deus está chamando o seu povo para voltar-se para Ele. Deus está chamando o seu povo para voltar-se para Ele, para buscá-lo. Por quê? Porque Deus quer que nos arrependamos, que nos voltemos para Ele de todo o coração. Alguns não querem se voltar para o Senhor nem buscar a Jeová. Mas aqui é que vão enfrentar a ira de Deus. É aqui que vão enfrentar a ira do Senhor. É aqui que vão enfrentar a ira de Jeová. Porquanto não quiseram se voltar para o Senhor, porquanto desprezaram as coisas do Senhor, saberão que Deus não é uma brincadeira e que as coisas de Deus são sérias. Deus chama a atenção das presidentas do México. Deus chama a atenção, irmãos, ao presidente da Colômbia. Deus chama a atenção ao presidente da Guatemala. É tempo de buscar a Deus. Deus chama a atenção ao presidente do Chile. O presidente do Chile vê um julgamento contra ele para abandonar o poder. Há um julgamento muito forte contra esse homem. Esse homem tem que se voltar para Deus. Esse homem tem que buscar ao Senhor.
andou por caminhos onde não devia andar, fez coisas que não devia fazer. E por isso o Senhor entregou esse homem. Esse homem deve voltar-se para o Senhor. Agora, mais do que nunca, Deus abençoe todos que me ouvem. Eu te convido a curtir o vídeo, compartilhar isso com um amigo e passar isso para alguém. Inscreva-se caso ainda não tenha feito. Deus te abençoe e guarde. Eu te convido a compartilhar este vídeo com alguém e lembre-se que o que Deus disse vai se cumprir. Inscreva-se. Me siga no Facebook para oração como Dione de la Rosa e no Instagram como Profeta Dione de la Rosa. Se alguém te escrever pedindo dinheiro, alguém parecido com a nossa conta, somos nós. São contas falsas. Denuncie. Não importa que você veja o nome, que veja que tem uma foto nossa, não sou eu. São contas falsas. Denuncie e bloqueie. Deus te abençoe e Deus te guarde. Shalom Ubrajá.